Bom, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 28, o item 18. Vamos falar agora de um missionário católico chamado Adalberto. O ano que nós vamos estudar é o ano 997 da Era Cristã. Nesse período eu tenho comentado com vocês sobre a relação de bárbaros com anabatistas, com católicos. Vimos os bárbaros da Rússia, né, fazendo aliança com os católicos de Constantinopla. Ok? Vimos os bárbaros da Dinamarca se convertendo ao catolicismo. E nesse contato com os bárbaros, acaba que alguns missionários vão ter assim uns métodos de conversão um pouco até violentos. Vai ser o caso desse Adalberto que eu escolhi aí para essa história com vocês. O comentário diz: neste ano, 997, o método católico de evangelismo agressivo resultou em mais uma revolta de bárbaros. Adalberto, né, que é o missionário católico, foi enviado com uma comitiva de soldados poloneses que não conseguiram protegê-lo depois dos ataques à religião pagã. Então, veja o que esse historiador vai contar, o ataque que ele faz e o que vai acontecer com ele. O historiador diz: em 997, o missionário São Adalberto foi morto pelos prussianos a golpes de lança depois que tentou, sem sucesso, cortar a árvore sagrada dos pagãos com seu machado. Sua cabeça desfilou pelas ruas. Então, esses pagãos, eles eram muito violentos. E para convertê-los, você precisava realmente da graça de Deus. E o método tem que ser um método bíblico. Explanar a palavra de Deus e as pessoas receberem essa verdade. Esse é o método bíblico. Mas ele resolveu aí tirar aquela árvore que eles cultuavam, que para a religião deles era uma agressão muito grande. Então eles acabaram matando o missionário, né? Horrível. Na página 29, vamos falar agora sobre o Dia de Finados, como surgiu esse Dia de Finados. O ano que nós vamos estudar é o ano 998, faltando 2 anos para o ano 1000. Bom, então, em 998, foi oficializada a doutrina pagã de intercessão pelos mortos no seio católico. Essa doutrina existia desde Constantino, mas agora eles vão dar uma organizada, eles vão colocar uma data específica para essa prática. Desde Constantino e desde Agostinho de Hipona, no ano 410, quando, mais ou menos nessa época, ele publica a obra O Culto Devido aos Mortos. O comentário prossegue: todos os povos pagãos, desde a Grécia, Roma, China, Índia, celtas, africanos, nativos do Brasil, até os incas, astecas e maias, todos praticavam intercessão pelos mortos. Essa prática, irmãos, não é correta. A Bíblia condena essa prática e chama ela de abominação. Os mortos não podem ouvir a nossa voz, nós não podemos fazer nada por eles, eles não podem fazer nada por nós ou contra nós. Tá ok? A Igreja Católica também adotou o seu dia de intercessão pelos mortos. Então, como todos os pagãos praticavam, a Igreja Católica, no entender dela, era uma estratégia para se aproximar dos pagãos, mas era uma aproximação literal, era uma aproximação religiosa também, né? Ok? Bom, botei aí uma reportagem de um historiador no jornal Globo, para vocês verem qual a visão que a história tem
dessa aproximação católica, né? O título da reportagem diz: Dia de Finados, como celebração dos mortos que nasceu entre pagãos foi incorporada pela Igreja. É o que eu tenho mostrado para vocês. A Igreja Católica ela foi adotando esse paganismo, essa doutrina. Os gnósticos é que praticavam ela. Tá bom? O comentário diz: comemorações e rituais funerários existem desde os primórdios da humanidade, mas a data em homenagem a quem partiu só foi incorporada à tradição católica há cerca de 1000 anos. Conheça sua origem. Então, apesar dela existir no catolicismo há um longo tempo, ele está dizendo, ela só foi incorporada oficialmente, tá bom, ao calendário, não, desse ano. Na Igreja Católica, a liturgia de finados foi iniciada por Santo Odon de Cluny e oficializada no ano 998. Conta o teólogo e filósofo Fernando Altemaia Júnior, professor da PUC de São Paulo. Odon de Cluny, que viveu entre 878 e 942, foi um abade francês responsável por diversas reformas no sistema religioso da época. Na data, é comum que o Papa faça uma cerimônia dedicada aos mortos na cripta do Vaticano. Origem. Conforme contextualiza o teólogo, apesar da formalização e da oficialização ter ocorrido apenas no século X, já havia uma data em memória aos mortos desde os tempos pré-cristãos, inclusive em culturas do chamado paganismo antigo. Essa era a prática mais comum no mundo antigo. Ela nasceu na Babilônia e todo mundo pagão antigo, fosse Egito, Babilônia, claro, Grécia, Pérsia, os cananeus, os celtas, romanos, todos praticavam invocação ao mundo dos mortos. Ele prossegue. A Igreja toma a data e batiza com significado próprio, diz Altemaia. E sobre o dia de finados, a Igreja, Mãe Piedosa, quer interceder diante de Deus pelas almas de todos os que nos precederam, marcados com o sinal da fé, e agora dormem na esperança da ressurreição, bem como por todos os defuntos, desde o princípio do mundo, cuja fé só Deus conhece. Né? É o que eles descrevem. Na verdade, o historiador ele não consegue perceber, mas é uma continuação do paganismo. A Igreja Católica ela sempre andou de braços dados com o paganismo. Ele prossegue. Santo Agostinho, muito antes de a Igreja Católica institucionalizar o dia de finados, um livro lançou as bases para como os cristãos acabam tratando os mortos. Trata-se de O Cuidado Devido aos Mortos. Texto do ano 421, atribuído ao teólogo Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. A obra trata do culto devido aos mortos. É uma preciosidade com verdadeiras pérolas do maior teólogo da Igreja, conta Altemaia. Por que o historiador está descrevendo assim pérolas? Porque ele sabe que isso é um ritual pagão, não é um ritual cristão. Conforme escreveu o estudioso da fé católica Carlos Martins Nabeto, especialista em direito canônico, na obra Santo Agostinho aborda uma série de fatos importantes e interessantes a respeito dos mortos, que até hoje são conservados e respeitados pela Igreja Católica. Ele botou só a igreja aí, eu coloquei. Isso é um culto católico, não eram todas as igrejas que participavam. Os anabatistas não participavam desses cultos. Entre outras coisas, fala da utilidade da oração pelos mortos,
Antiquíssimo testemunho do purgatório, ainda que tal palavra não apareça. A possibilidade da aparição dos mortos aos vivos por meio do ministério dos anjos ou por permissão direta de Deus. A oração dos santos falecidos a nosso favor. O dia que a Igreja Católica dedica a todos os falecidos, dia de finados, exemplifica o estudioso. Então veja que na doutrina católica os mortos podem influenciar neste mundo, até aparecer para nós. E nós podemos influenciar no mundo dos mortos também. Isso está errado, irmãos. A Bíblia não autoriza isso. Essa doutrina é herética. O comentário prossegue. A Igreja tomou para si o encargo de orar por todos aqueles que morreram dentro da comunhão cristã e católica. Ainda que não conheça todos os nomes, ela o inclui numa comemoração geral, diz a obra. Por que não conheça todos os nomes? Porque os católicos declaram que pode ter pessoas que morreram, foram para o purgatório, tá lá, esses mortos estão aguardando uma ajuda nossa. E tem casos que eles dizem, a Igreja Católica nem sabe onde estão essas almas, qual parte do purgatório elas estão. Então é uma doutrina que ela é estranha ao cristianismo. Celebração dos mortos foi incorporada pela Igreja Católica após ter nascido como celebração pagã. Santo Agostinho também aborda questões referentes aos ritos fúnebres, ressaltando que não deixa de ser marca dos bons sentimentos do coração humano escolher para seus entes queridos que serão sepultados um lugar próximo aos túmulos dos santos. Né? A questão onde o cristão vai ser sepultado, isso em termos de cristianismo não é importante. O importante é como ele vive. O homem morreu, segue-se o juízo. É isso que a Bíblia diz. E eu concluo, esse paganismo era praticado pelos gnósticos que conseguiram inserir no catolicismo nos dias de Agostinho de Hipona. Melhor, né? Nos dias de Constantino e de Agostinho de Hipona. Não que nos dias de Constantino, quando eles colocam os livros apócrifos na Bíblia deles, no Concílio de Nicéia, que está fazendo 1700 anos, né? Foi no ano 325, nós estamos no ano 2025, então está fazendo 1700 anos. Vamos agora ao item 20, na página 31, continuar falando sobre o culto aos mortos, né? O que significa essa prática? Ainda no ano 1998. A Igreja Católica afirma haver uma diferença entre o culto que ela presta a Deus e o culto que ela presta aos mortos. Então, ela diz que o culto aos mortos, você não está reconhecendo eles como uma divindade ou algo assim. Eu digo, irmão Roberto levantou a mão, quer falar, meu irmão?